Afinal de contas, qual que é o grande plano dos Greys? Eles estavam te recrutando para você virar um oficial de alto escalão, é isso? Eu acho que a primeira fase começaria ali. Porque pela oratória deles eu senti que não só recrutando, mas eles podiam usar de qualquer outra maneira, ou para ficar só se alimentando, ou para se tornar um híbrido. E ela até perguntou assim, você quer Ranger, você quer ser Special Forces? Eu já não tava, eu já tava conhecendo um pouco da área, eu falei, não é tanto que isso. Eu quero ser oficial, mas eu quero ser mais aquele oficial mais tiozão ali, onde tá gritando com o escritório e tal. Eu já não queria tanta aventura, eu já tinha passado já da área de infantaria de aventura. Então eles queriam saber o que eu queria para eles aproveitar daquilo. Mas eles falavam de outras pessoas que as pessoas tinham um desejo, e quanto mais gana e desejo elas entravam, maior foco de energia eles tinham, e eles se aproveitavam e transformavam. Por exemplo, supondo eu, não tenho confirmação para dizer isso, mas supondo eu que se transformaria em super soldados, por exemplo. Eu vi um dos meus instrutores, era o... Não vou falar o nome dele. Mas aquele era fisicamente, era sobre-humano, assim. Ele, na hora de fazer exercício com a gente, ele fazia 1000 polichinelos sem parar, assim. Mas não era assim, polichinelo assim, 1, 2, era aquele assim, 1, 2, era uma cadência duplicada. Fazer 1000 e ele não demonstrar um suor, um olhar de dor, e olhando pra você na 800 e chamando a gente de fraco. Ele era grande. Aí ele tirava às vezes o cap, você via aqui assim, ó, esse globo da temporal, aqui temporal. Têmpora. Mas veio, eu não tô falando assim, o cara pode ter conquistado naturalmente, tá? Pode ter conquistado, a gente vê gente por aí. É que a gente tá tão preso na história aqui que a gente tá até imaginando as alienígenas impulsando. Aquele cara, naquele curso que ele ministrou pra gente, ele ganhou prêmio, um prêmio máximo de melhor drill sergeant. E realmente, o cara foi... Assim, tinha uns 10, 12 drill sergeant ali na nossa companhia. Aquele cara, ele era 2 vezes maior que qualquer um ali. Ele fazia exercício com a gente, mandava a gente correr, corria com a gente junto, ele corria de costa, a gente dando pique, o cara correndo de costa e xingando a gente. Eu falava, que isso? Não, mas era sobre-humano. Não, juro. De costas. Juro. Vocês correndo pra frente com a força toda. Juro. E ele andando de costas. Aí Juro. não é possível. Não. Nem o Usain Bolt consegue. Olha, o 1000 polichinelos pra mim foi até maior do que esse de costa, cara. Porque a gente entrava em cadência correndo, né? A gente cantava as musiquinhas. Aí ele ficava brincando com a gente assim, meu, tá muito fraco essas vozes de menina aí. Canta alto assim. E cantava a música alta, aquilo reverberava. O cara lá atrás, lá não sei da onde escutava. Eu achava... Não, isso aqui, juro mesmo, aquele cara... Tanto que ele fazia parte dos Rangers, né? Ele era oficialmente do 2º Batalhão dos Rangers, que é assim, quando você classifica para Rangers, você fala, tô classificado, tem a carteira, só que você precisa ser contratado ali. Você fala, então, deixa eu ver. Olha aqui o seu documento, não, você é bom mesmo, não é só tem a carteira dos Rangers, mas você é bom, então você vir para esse batalhão. Então a pessoa que tem ali marcado o batalhão já tem um diferencial, mas aquele cara, tinha um outro ali, outro drill sergeant que ele era sniper do 3º Batalhão de Ranger, que ele era bom, muito bom, mas esse cara era além. E eu tive a sorte de observar ele de perto, que tinha muitas coisas, esse do correr, o 1000 polichinelos. A gente às vezes saía de madrugada, às vezes tinha um percurso que a gente tinha que fazer para bater como se fosse um ponto de guarda. A gente acordava e via ele, acho que ele fazia questão para mostrar mesmo. Ele fazia uma academia dele ali, puxando uns pesos absurdo. E a gente falava assim, de madrugada, né? A gente falava, bom dia, drill sergeant. E quieto, assim, só comentava, mas aqueles pesos ridículos. Tinha um ex-jogador de futebol americano na nossa equipe, no nosso pelotão, em treinamento com a gente, que formou com a gente, chamado Babin. Eu até brincava com a gente, chamava de Baby, e ficava ferrado da vida. Aí o Babin era enorme, ele tá nessa foto aí que eu mostrei, na nossa turma. Ele era muito grande.
E ele sempre passou por atleta geral. Aí ele falou assim, ó. Ele tava quieto, eu falei, o que foi? O Drill Sargent fulano de tal é um monstro. Eu falei, não, fico até aliviado que não é só eu que eu penso isso. Ele falou, bueno, no futebol americano a gente passou por tantos treinos, tantos assim, a gente é arregaçado. Porque no futebol americano, eles, não só no futebol, mas nos esportes americanos, eles não têm essa conduta da recuperação. Você vai, existe como vou dizer, esse ditado, essas frases, existe tudo um tempo para você, do seu corpo se adaptar. Não. O ditado deles é assim, é da sua vontade. Você tem vontade? Então você vai ser o melhor do mundo. Você vai ser. Não é corpo, você tem um corpinho assim. Não, é vontade. Então existe essa metodologia. Daí ele falou, bueno, eu fui criado nessa metodologia. E quando eu vou, eu arregaço, você sabe. Eu falei, sei. Mas eu nunca vi dos meus amigos de seleção que eu vi acompanhar, nunca vi uma coisa igual a essa do Drill Sargent falando e tal. Eu falei, eu tô mais aliviado de escutar isso de um atleta, e não só no meu ver. Ele falou assim, esse cara é um monstro. Então, ali, eu vi que aquele cara falou, não sei, não chegou confirmação, o cara é um Grey, o cara é um Ib. Não, mas eu senti os ali. Os Greys não te falaram isso. Voltando isso, assim, a gente pega pessoas assim, aonde elas já têm o desejo. Pode ser um desejo parcial, mas a parte da alma dela, como eu vou dizer isso? Parte da alma dela quer, mas conscientemente falando, ela não sabe muito bem. Mas a parte da alma dela já fez o pacto, já fez o contrato, falou assim, não, eu quero isso. Só que a gente precisa aprender o quê? A gente precisa ler esse nosso subconsciente e falar o que eu quero. Porque ainda quando eu estava em dúvida se eu queria ou não, na verdade eu queria. Porque meu subconsciente ainda falava, mas ainda martelava. Por isso que ele estava assim, seu subconsciente quer. Então esse aprovento dessa parte. De que a gente não treinou o subconsciente para a gente poder decidir realmente o que a gente quer. Porque a gente pode até falar, puta, não quero isso. Mas existe aquela dúvida. Então eles aproveitavam dessas pessoas que obviamente estavam em dúvida e aquelas que queriam. Porque como eu falei, se você tem aquela vontade de ser, desde criança, adolescente, não, eu quero ser soldado, aí você vai sendo doutrinado por algumas coisas e só vivendo para aquilo, porque essas pessoas só viviam para aquilo vai amplificando. Mas como eu tô dizendo, existem essas pessoas e existe também a parte boa, a parte comunitária, que ajuda, que os exércitos americanos, então as forças armadas também ajudam, tá? Eu estou falando que existem pessoas que entram pro lado negro da força. Assim que, investigando mais, assim, a gente vê que existiu o político Dick Cheney lá, e ele era o próprio Darth Cheney, né, que a gente fala. Que esse cara, ele tinha influência enorme, assim, dentro dos Grey. Que foi eu digo ele porque todas as informações, operações secretas, todas as movimentações de forças armadas, tudo cai numa fonte só, que é ele. Daí uma hora, acho que tava no finalzinho, eu perguntei as figuras pro ele e falei assim, cai fácil pra gente. Até você tava vendo até alguém, né? Porque às vezes eu ficava no computador dando uma olhada e falei, você sabe, né? Até você brinca, né? Da mensagem que você ouviu pelo YouTube, né? O Darth Cheney, né? Ele falava, brincou, eu falei, nossa. Então, ficou uma figura que causou a guerra no Iraque. Diz que existia armas lá, mas não existia. Então, ele foi o articulador de muitas coisas que envolviam, né, guerras. É um articulador. Então, era um pivô central ali deles. Então, os Greys, eles fazem, e pelo menos eu senti essa confirmação. Foi me passando aos poucos, pela projeção, pelo agente da CIA, que eu acabei tendo esse contato, que eu nunca imaginei que ia poder conversar com um agente da CIA. E você sente, quando a gente tem um pouco essa medida um pouco assim sensitiva, a gente sente esse lado pesado. E você, no olho, como eu falei, você olha no olho e você vê algo acontecendo. Daí eu, depois estudando com a egrégora boa da base, o Efésio falou assim, é isso mesmo. Só que aos poucos, porque os seres humanos não estão acostumados com a frequência onde é pra estar, ainda mais num lugar cheio de lama. Como que você vai estar sempre limpo num lugar cheio de lama? Então você tem que aprender a se limpar primeiro, aprender a estar limpo, para depois entrar no lamaçal e saber como que você vai se comportar dentro do lamaçal.